Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, que é um oferecimento dos meus patronos. www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono e contribuir com esse programa totalmente independente, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp, dependendo da camada de apoio. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, rodrigoconstantino.locals.com. A inscrição é gratuita. Você vai ter acesso ao meu conteúdo, de preferência usando VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, peço que considere se tornar um membro apoiador. Recebe como recompensa por viabilizar o meu trabalho conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, Conversa de Boteco. Tivemos uma ontem já, que foi a primeira vez que eu falei de forma mais aprofundada sobre a tentativa de assassinato do Donald Trump. E quartas-feiras, Cigar Bar, em que eu respondo perguntas dos apoiadores. Sem mais delongas, hoje tem muita coisa. O grosso vai ser sobre Estados Unidos, claro, mas tem muita coisa, então eu vou tentar até acelerar um pouco para não invadir o horário da Oeste Sem Filtro, né, meus parceiros também. E como de praxe, eu vou começar falando um pouquinho de guerra cultural, mas só um pouquinho hoje. Eu quero trazer para vocês isso aqui, ó. Ryan Reynolds se derrete pelo Brasil em post. Não é apenas um lugar, é um sentimento. O ator de Lanterna Verde está no Rio com Hugh Jackman e outros fazendo a estreia de Deadpool e Wolverine. Olha, eu sou carioca da gema. Morei no Rio de Janeiro até os 38 anos da minha vida. E eu entendo o que eles estão querendo dizer. Eu entendo o que sente também um gringo, um americano, um europeu, né, quando vai para o Rio de Janeiro. Aquela sensualidade, aquela coisa descolada, aquele estilo de vida, né? Maravilhoso. Só que não produz resultados bons, pelo menos não para se viver, né? Então é ótimo para visitar, mas é um fracasso como experimento social. E só os cariocas podem falar dessa forma do Rio de Janeiro, senão, se for paulista, a gente entra no modo defensiva, né? Mas eu posso falar isso, eu tenho lugar de fala. E eu trago isso como reflexão porque é parecido com o que estão fazendo com a Califórnia aqui nos Estados Unidos. Califórnia também é diferente. Você vai lá visitar a Califórnia, você sente aquela vibe diferente. Mas olha aí o resultado. Aliás, o Elon Musk está anunciando que está saindo da Califórnia por conta disso. Ele tá deixando claro que é por conta disso. O Estado está tentando tirar os filhos dos pais. E é uma série de ataques. Então, Gavin Newsom, os democratas em geral, seguem com medidas woke, a ideologia woke, que é uma ideologia nefasta, e vai destruindo tudo por onde passa. Como eles passam há muito tempo já pela Califórnia, crime de misdemeanor não tem punição severa. Ambientalismo é uma seita que lá fincou raízes profundas. Progressismo, socialismo, ideologia da inveja, não dá certo. Então é uma vibe, né? Um estilo de vida, e na prática só entrega resultado ruim. Então me lembrou, eu abri falando de guerra cultural como de praxe, mas eu trouxe essas duas coisas meio desconectadas para lembrar que as ideias, o estilo de vida descolado, progressista, para frentex, carioca barra californiano, não funciona. Só tem esse pequeno problema, né? É charmoso quando você visita. É legal passar um mês, 2 semanas, mas para viver tem muita bandidagem, muita miséria, classe média espremida, muito autoritarismo. Não entrega resultados bons. É a grande falha dessa visão de mundo. Então, tomara que o Hugh Jackson consiga mesmo extrair garras de adamantium das mãos para se defender no Rio de Janeiro, porque talvez ele vá precisar. Vamos entrar no assunto principal. Sem mais delongas. Trump sofre um atentado que tinha tudo para ter tirado sua vida. Foi um milagre ele ter sobrevivido. A gente vai falar um pouco disso.
Descobriram agora, né, um plano do Irã para matar o Trump. Imagina, tem que entrar na fila, né? Deve ter um plano concreto do Irã, mas Putin, China, Maduro, you name it, né? Fora dentro dos Estados Unidos. Ah, Rodrigo, você está dizendo então, ou está insinuando que foi um atentado premeditado com mandante e não um lobo solitário tipo o Adélio Bispo? O Adélio Bispo eu não acredito que tenha sido um lobo solitário. Nesse caso aí do rapaz, eu acho que pode ter sido. Eu mantenho todas as opções em aberto, até porque nós vamos falar do serviço secreto numa hora aqui da live, mas só tem duas possibilidades. Muita incompetência / negligência, mas muita ou cumplicidade. Infiltrado, alguém ali fez isso acontecer. Então, o Trump ter sobrevivido foi um milagre. E o cara, além de ter sobrevivido, nós temos que admitir, mesmo quem não gosta do Trump, tem que ser sincero, tem que ser honesto nessas horas. O cara é badass. O cara é fodão. Se o cara sofre um atentado, o cara levanta, fala, deixa eu pegar meu sapato. Se eu sou a Ferragamo ou qualquer marca poderosa dessas, eu ofereço 50 milhões de dólares para o Trump para ele deixar ser garoto propaganda com esse trecho da minha marca, né? Deixa eu pegar meu sapato. Isso é o novo, segura aqui meu chopp que eu vou resolver ali a questão e já volto para tomar um gole, né? Não desperdiço nem o meu chopp para bater no sujeito ali que está me provocando. Então, o cara sofre uma tentativa de assassinato, um tiro de fuzil, rasga a orelha dele. O cara levanta perguntando do sapato e faz fight com os punhos cerrados e USA. E na mesma hora a gente vê o quão contagiante isso foi. Ali você escuta nas imagens, nos áudios, as pessoas estão num misto de silêncio de pânico ou gritos de histeria. E de repente vem a multidão toda atrás. USA, yeah! Quando viu que ele estava bem, e não só bem, como chamando para a luta, para não sucumbirmos a esse tipo de coisa. Né? Então, foi Chuck Norris feelings. Né? Vocês devem conhecer os memes do Chuck Norris. Eu recomendo muitíssimo que sigam a página no Instagram. Deve ter mais de uma, mas eu sigo uma delas boa, né? Que todo dia vem lá com os memes do Chuck Norris, que o cara é badass. Então, Trump foi duro na queda. Né? Infelizmente, houve óbito. E a gente vai falar, claro, das teorias da conspiração, né? Mas as imagens mostrando sangue, e morreu um apoiador de Trump, o Corey, que era um bombeiro voluntário, ele é formado em engenharia, e morreu como herói. Aqui nos traz já uma reflexão sobre a questão da guerra cultural, né? O Corey, ele tinha tudo para ser um ícone da masculinidade tóxica, segundo a ideologia woke, o feminismo e companhia. O cara era católico, frequentador de missa aos domingos, bombeiro, voluntário, forte, grande, trumpista, apoiador do Trump, né? Quer dizer, esse cara deve ser um cara tosco, um ogro, bárbaro, só pode, né? Fascista, é a narrativa da esquerda, é a narrativa woke, quando olha um cara com esse perfil. Para todos nós, pessoas normais, ele é um herói. Cara que pula em cima das filhas quando escuta um barulho de tiro para protegê-las, é o que se espera de um homem heróico, que vai para o sacrifício para proteger a prole, a família e por aí vai. Então, minhas condolências, né? Meus pêsames aos familiares, o cara se foi como um herói. Isso não resta a menor dúvida. O Biden fez o protocolar. Aliás, hoje eu estou num clima mais, eu não vou dizer pacifista, que eu detesto o pacifismo, mas num clima mais pacificador, mais ameno. Eu acho que o que nós vimos nesse sábado, se não servir para tentar, de alguma forma, unir
as pessoas decentes, tentar voltar um pouquinho mais a cola do tecido social que está se esgarçando muito nos Estados Unidos e no mundo, né? Se nem isso servir, se servir só para mais polarização ou a estratégia, o modus operandi, que eu reputo como nefasto de boa parte da esquerda, aí nós vamos acabar numa guerra civil. E eu não desejo isso, acho que ninguém de bem deseja isso. Então nós temos que tentar falar aqueles que de alguma forma têm algum motivo na cabeça deles, que seja, para repudiar o Trump, tudo, mas numa hora dessas vir e falar assim, caramba, foi longe demais a coisa. É com eles que eu quero falar. Com vocês, eventualmente, que estejam assistindo. Né? Olha onde a retórica levou. Então nós precisamos falar sobre isso. Não vamos aqui desviar o assunto com desonestidade intelectual para armas ou um genérico violência política, como muitos fizeram. Vamos chegar lá. Vamos falar de tudo isso. Mas, na base conservadora, é óbvio que a sensação é essa, né? Em 2016, muitos eram never Trumpers, inclusive. Era lá o Mel Gibson, bonitão, nos papéis tradicionais dele lá, indo votar. Aí, em 2020, o sistema mostrou suas garras, começaram a perseguir muito Trump, teve uma suspeita de fraude eleitoral, no mínimo, uma eleição manipulada. A mídia e as redes sociais esconderam a questão do laptop do Hunter, demonizaram o Trump o tempo todo. Então, o cara foi votar lá como o personagem do Patriota. Meu amigo, agora esse ano é o William Wallace. Freedom or death, né? Então tem muita gente nesse clima, nessa pegada. E em boa parte, isso se deve ao papelão da imprensa. O Elon Musk, que tem sido um herói, Elon Musk é o herói sem capa, né? É o nosso herói sem capa. Eu achei que era essa imagem, não é aqui. Ele falou, né? Como é que a CNN daria notícia? Júlio César se machuca num abraço grupal. Os senadores todos se unem para assassiná-lo e a CNN daria notícia assim. Por quê? Porque foi mais ou menos isso que ela fez mesmo. Donald Trump é retirado às pressas do palco. Quer dizer, a manchete visa, no jornalismo, a tentar espremer a essência. Você, com uma frase, está tentando resumir o fenômeno que você quer descrever, a notícia que você quer trazer. Qual foi a notícia ali? O Trump saindo do palco, às pressas? Ou o atentado contra a sua vida? Ah, mas, Rodrigo, o jornalismo tem que ser cauteloso, suspeito. O cara está com o fuzil, com fumacinha saindo, acabou de atirar, suspeito. Eles usam isso como desculpa, são os garantistas de ocasião, seletivos. Eles nunca adotam a mesma cautela quando é do outro lado. E todo mundo já percebeu isso. Então fica muito feio. Todo mundo viu o atentado. Não tem o que falar de diferente do que isso. Trump sofre atentado. Isso é uma manchete boa. Isso é uma manchete boa. Então, nós vamos falar disso também, né? Mas já adiantando, o que o atentado revelou ao mundo, pelo menos aqueles que querem pensar sobre o assunto, é que a verdadeira ameaça à democracia é, por exemplo, tentativa de assassinato de um dos candidatos, o líder, que já foi presidente e que tem tudo para voltar a sê-lo. Isso aqui, William Wallace, como eu mostrei o Mel Gibson no William Wallace, eu fiz esse gancho. O personagem ali do 6 de janeiro no Capitólio, que depois de 2 anos nós tivemos acesso às imagens da polícia ciceroneando esse personagem, tanto que ele foi solto da prisão e tudo. Isso não é uma verdadeira ameaça. As cenas são ruins. Eu não estou entre a base trumpista do MAGA Movement, que falou, não, nada para ver aqui. Foi muito feio aquilo que aconteceu no Capitólio. Assim como foi ruim para burro o que aconteceu no 8 de janeiro, 2 anos depois no Brasil. E indivíduos que praticaram vandalismo e tudo tem que ser punidos de acordo. Como deveria ser punido sempre um Black Bloc, um Antifa, um MST, um MTST que vai lá e depreda patrimônio público e tudo mais. Agora, não como terrorista, 17 anos de prisão, atentado ao Estado de Direito, com as mãos, com as unhas,
algodão doce e Bíblia. Então, ali também no Capitólio, houve algo que transbordou, que saiu do controle, falha de segurança, um monte de coisa. Não foram 5 pessoas mortas ali. Isso é fake news da imprensa. Então, não dá para comparar, né? Essa cena ridícula com o Trump levando um tiro de fuzil, que não pegou no crânio dele e não explodiu a cabeça dele ao vivo por milagre. Não dá para comparar. Então, a imprensa está nesse papelão de falar que o Trump foi retirado às pressas. No Brasil, como eles só dão um copy and paste, foi ainda pior, né? Trump é retirado de comício após sons que lembram tiros. Lembram tiros pode ser estalinho, pode ser traque, né? Flatulência de alguém que comeu feijão demais. Pode ser qualquer coisa, né? Barulhos que lembram tiro. Balão estourando. Por falar nisso, né? Ronald Reagan sofreu um atentado, nós vamos falar de vários desses atentados também, mas poucos meses depois de atentarem contra a sua vida, estourou um balão. O Reagan não só nem se mexeu, podia estar traumatizado, né? Seria até compreensível. Esse também era badass, o cowboy beligerante, né? Segundo a imprensa, aquele que trouxe abaixo o Muro de Berlim e o Império Soviético. Mas ali sim era um barulho de balão e ele ainda faz piada da situação, porque podemos perder tudo, nós conservadores, mas nunca o senso de humor. An open world. We're reminded of the many traditions of openness and democracy that have marked the history of this city. America missed me. É um cara diferenciado, né? Hoje, com benefício do retrospecto, o presidente mais bem avaliado, talvez, da história nos Estados Unidos, pelo menos da história recente, até os democratas pagam pedágio, fazem aceno, mas eles esquecem que tratavam o Reagan naquela época como tratam o Trump hoje. Beligerante, cowboy, imbecil, ignorante, atorzinho de meia tigela que vai levar o mundo à Terceira Guerra Mundial. Era isso que diziam do Reagan. Pois bem, voltando, né? Trump diz que sofreu um atentado, que atiraram nele no comício, numa possível tentativa de assassinato. Não, atiraram com um tiro de fuzil nele, rasgaram a orelha dele, todo mundo viu, mas não foi uma tentativa de assassinato. Foi uma tentativa de chamar a atenção dele para alguma causa, alguma coisa assim, né? Isso é o jornalismo. E eu estou mostrando, intercalando português e inglês, para vocês verem que o fenômeno é mundial. Não é só a Globo, não é só a turma do Brasil, não, gente. É geral. Barulho interrompe comício de Trump. Ex-presidente aparece sangrando. Houve um barulho e ele aparece sangrando. Vê se isso é a manchete relevante do que aconteceu. Aí vai lá, Morning Joe é retirado do ar na segunda-feira por causa do tiroteio do Trump, contra o Trump. Eu não sei vocês, mas me parece uma confissão de crime. A imprensa falou, opa, precisamos recuar, nem que seja de forma tática, porque a nossa retórica não vai ficar nada bem se a gente insistir nela imediatamente após tentarem matar o homem. Vamos, pelo menos, dar um tempo. Eu não tenho dúvida que eles vão voltar, já com a retórica. Alguns já estão voltando, porque já passou 3 dias, já teve escolha de vice, então, né, tá liberado. Agora, tem até um pupurri que está correndo aí, eu não trouxe aqui, porque a live já está muito grande, mas tem vários desses jornalistas e celebridades da mídia e de Hollywood falando, né, que o Trump tem que ser eliminado, que eu gostaria de socar a sua cara, que se alguém matasse ele ia ser bom e por aí vai. Então, mesmo após o atentado, olha a manchete do tal do Sunday Denver Post. O atirador morre no ataque. Eles acharam relevante, como destaque, dizer que o atirador morreu no ataque. Bom, se fosse o Tralha da Globo, né? Aí ia dizer que foi assassinado. O atirador foi assassinado. O cara, às vezes, nem faz isso por mal. Às vezes ele está imbuído de uma visão de mundo
em que o marginal é sempre vítima da sociedade. Então, ele foi assassinado pela polícia. Musk e outros bilionários pró-Trump ajudaram a moldar a narrativa do tiroteio. Mas que narrativa é essa do tiroteio que pode existir se não um sujeito abre fogo e tenta matar Trump? Ponto. Vamos tentar entender as motivações, em que pese um fator está muito óbvio, ele odiava o Trump. Ele era cadastrado no Partido Republicano, doou $15 para um evento do Partido Democrata das causas progressistas. Tinha pouquíssima coisa sobre ele nas redes sociais. Tudo muito estranho, né? Mas, vamos lá, apareceu no anúncio da BlackRock, num comercial da BlackRock. A turma vai pegando isso e, dependendo do viés, se for uma teoria da conspiração, chapéu de alumínio, a la Monark, isso prova que ele foi usado como instrumento pelo George Soros. Se for da turma da esquerda, ele era um republicano infiltrado. Menos. Todos os extremos, nesse caso, menos. O que sabemos é que é um garoto esquisitão, muito estranho ele não ter rede social, quase, né? A motivação só pode ser odeia Trump, a princípio. Houve algo maior como conspiração por trás ou não? Nós não sabemos e devemos, na minha opinião, manter a opção em aberto. É uma hipótese. O FBI já está descartando, dizendo que é lobo solitário, mas a gente sabe que conspirações para matar presidentes americanos acontecem e aconteceram. Algumas bem-sucedidas no passado. Até hoje tem muita coisa estranha, por exemplo, do assassinato do JFK em Dallas. A forma que a bala entrou e por aí vai. Então, nós temos que manter aberta essa possibilidade, em aberto. Qualquer jornalista teria essa obrigação, sabendo mais ou menos como funciona o mundo. House of Cards, cujo personagem principal, né, do Kevin Spacey era um democrata, mas tudo é possível. Agora, vamos falar disso. Agora, a imprensa, nesse papelão. No dia seguinte, o New York Times colocou isso aqui. Uma peça de página inteira detonando o Trump. Assim, no mínimo, de péssimo gosto. Talvez não deu tempo de tirar de circulação, não sei, mas venha então com uma nota de pedido de desculpas. Porque, meus amigos, a nota do Trump, a primeira e a segunda, as notas no dia, foram muito boas. Primeiro, agradecendo ao serviço secreto, dizendo que está vivo graças a Deus, lamentando profundamente e desejando, oferecendo as condolências à família do Corey, que morreu. Tudo no tom certo. E depois falando em união. O cara acabou de sofrer uma tentativa de assassinato e fala em união. Eu acho que é isso mesmo. Esse tem que ser o tom. Gente, isso não pode ser normalizado. Em que pese já ter acontecido, infelizmente com alguma frequência, na história americana. Então, a nota da Melania Trump foi ainda mais tocante ao lembrar que por trás do político odiado ou adorado por alguns, por muitos, tem um ser humano, um pai de família, um marido. Ela, o filho jovem deles, estava lá logo nas primeiras filas. O garoto, o Barron, ia ter visto a cabeça do pai explodindo na frente dele. Bruce Wayne feelings, né? E dinheiro para virar o Batman ele tem. Ninguém deseja isso. Então, quer dizer, alguns desejam, né? Infelizmente. O que mostra uma certa podridão da alma humana. Um lado podre de que alguns seres humanos são capazes. Outro ponto que a gente tem que chamar a atenção aqui é esse, né? Olha as chamadas da imprensa e pensa nisso. Segundo o Globo, Trump caiu do palco. Segundo a Folha, supostos sons de tiro. Segundo Metrópolis, barulho semelhante a disparos. E, para alguns esquerdistas, como Janones e Cacai, falando em almas podres, tudo não passa de encenação. O que, obviamente, não dá nem para dizer que é uma teoria da conspiração. É uma coisa, enfim, não tem palavra para descrever isso. Não é esdrúxulo, né? É coisa de gente
viu. Mas não fossem os vídeos e os conteúdos independentes das redes sociais, será que a verdade ia aparecer mesmo? Por isso eles querem tanto regular as redes sociais. Aliás, está circulando um vídeo, eu não sei nem se é recente ou não, do meu amigo Rica Perrone, em que ele explica em 2 minutos o ódio da Globo às redes sociais. Tem uma questão mercadológica, modelo de negócio ameaçado, tem uma questão financeira, tem um monte de coisa, mas acima de tudo é a vaidade. Acima de tudo, antes, eles eram, como já disse o Bonner, se descrevendo no Jornal Nacional, os curadores da notícia. Eles determinavam o que era pauta, o que era relevante e o que era, de certa forma, fato, o que era realidade. Eles determinavam quem eram os especialistas que eles iam chamar para dar o parecer final sobre qualquer assunto. Eles perderam isso. Então, tem muito disso nessa história. Muito. Eu tenho alguns vídeos aqui para mostrar sobre isso, né? Globo News. Afirmar realmente que houve ou não um atentado, que aquilo ali foi inventado, a gente tem mortos, tem pessoas feridas, mas a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas, né? Tem o caso do Bolsonaro, que é o contrário, né? O caso do Bolsonaro, a facada ajudou a ele desaparecer, né? O desastre dele nas intervenções durante, por exemplo, os debates, ele foi muito favorecido pelo suposto atentado que ele sofreu. Agora o Donald Trump, imagina ele aparecer, inclusive, sem sequer um band-aid na orelha para mostrar que ele é praticamente invencível. Eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação. Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso. Por favor, nem vou entrar nisso. Me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Gente, por favor. Para continuar desmascarando a esquerda, o Brian, que é esse brasilianista que falou no final, mora no Brasil, cobre o Brasil há muito tempo. Eu não sei se ele está morando no Brasil agora. Eu já falei com ele várias vezes, já estive com ele. Ele é um jornalista com um certo viés progressista. Eu acho que ele não discordaria disso, né? Nem ele aguentou. Agora, esse sujeito que falou na Globo News como convidado, o especialista, né, que a Globo News traz, muita gente falando imbecil, sei lá o quê. O Leonardo Coutinho traz uma visão diferente, né? O cara está sempre alinhado ao Foro de São Paulo. Será que é ignorância? Ou será que é má fé? Ou será que ele é um asset do Foro de São Paulo, justamente colocado para desinformar, né? Então a gente tem que sempre levar isso em conta. Eu vou continuar falando de tudo isso, do Trump, dos Estados Unidos, da imprensa. Antes, se você quer um imóvel nos Estados Unidos, vá lá na bossconsta.com, minha empresa para oferecer o one-stop shop para gente que quer vir para os Estados Unidos ou já mora aqui, brasileiro, com todos os serviços parceiros oferecidos. Tem lá a parte imobiliária, é Torman e Caltabiano. Tá? Então elas têm 10 anos de experiência, atuam com a Compass, que é a empresa que mais cresce nesse setor, serviço high-end, concierge, VIP, você não vai se arrepender. Fala lá com a Cíntia, com a Flávia, manda uma mensagem pela Boss Consta que você será muito bem atendido. O Dennis Prager escreveu uma coluna hoje falando aquilo que muita gente está falando. Muita gente. A tentativa de assassinato ao Trump era praticamente inevitável. Era inexorável. Por conta de anos, lá se vão 8, de retórica vil, nefasta, agressiva, abjeta, desumana contra Donald Trump. O sujeito pode não gostar do Trump. Pode não gostar. É por isso que eu mesmo tenho muito cuidado em usar certas comparações animalescas, por exemplo. O sujeito é um verme. Eu já usei, eu não vou dizer que eu nunca usei. Mas é preciso tomar cuidado. Eu resenhei um livro chamado Subhuman sobre a estratégia de desumanização dos nazistas em relação aos judeus. Isso é o que abre caminho para alguém fazer algo assim e o sujeito não enxergar mais um pai de família, um ser humano, e sim
um vírus que está sendo eliminado. Porque, veja, eu chamei atenção para isso, já no 4x4 domingo. Eu tenho aqui a nota do Obama, a nota do Biden, mas a esquerda se dividiu em dois grupos. Aqueles que não se preocuparam em esconder sua alma podre e falaram, pena que o cara errou o alvo, mas ao menos, eles são podres, mas ao menos coerentes. E aqueles que são hipócritas, lembrando sempre de La Rochefoucauld. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Eles sabem como deveriam se comportar, tratando adversários políticos como seres humanos, de quem eles discordam muito, de quem eles acham que vai fazer muito mal para o país, mas não é o Hitler, não é um verme, não é um vírus. O Obama, o Biden e companhia alimentaram durante anos uma retórica que fala que o Trump é a maior ameaça que existe para o país. O Biden, dias antes, respondeu. O jornalista perguntou, qual é a maior ameaça à democracia americana? Donald Trump, sem titubear. Tuitou, o povo americano quer um presidente, não um ditador, 2 dias antes do atentado. Ora, num país com mais de 300 milhões de pessoas, muita gente meio amalucada, que o sistema é bruto. É o mais eficiente, mas é bruto. Deixa algumas sequelas em quem não consegue acompanhar. Né? E com arma, até dizer chega, que não é o problema em si. Né? É óbvio que não vai ser difícil encontrar 1 ou 2 ou 300 dispostos a bancarem o salvador da pátria. Pô, eu vou salvar a América dessa terrível ameaça. Então é muito perigoso usar uma retórica dessas. O Keith Olbermann, sujeito respeitado, entre aspas, jornalista, né, tem sempre a esperança. Isso respondendo a alguém que tinha dito que o Trump tem sido tratado de forma pior do que o Abraham Lincoln, que foi morto, que foi assassinado. Há sempre a esperança. Ele está desejando em público o assassinato do Donald Trump. Eu estou pegando 1, 2 aqui, eu podia pegar 200. Olha só esse clipe. O Trump é assassinado. Como foi assassinado numa encenação de teatro em Nova York, como a capa da New Republic, semanas antes do atentado, colocava o Trump como Hitler, falando do fascismo americano, como a Keith Griffin, que pegou uma réplica da cabeça do Trump ensanguentada. Cada um externou o seu fetiche de como gostaria de matar o Trump, né? Envenenado, socando, degolando, esfaqueando. Isso durante anos e anos cria um clima propício. Sobe a temperatura demais. Eu jamais vou colocar a culpa no coletivo abstrato. Eles fazem isso. Eles progressistas, eles democratas. Quando houve um atentado e a Sarah Palin tinha subido o tom de críticas à esquerda, vocês vão lembrar disso alguns, acusaram ela do atentado. É como se ela tivesse puxado o gatilho. Eu não chego tão longe. Eu sou um sujeito, acima de tudo, individualista. Eu vejo indivíduos. Eu enxergo o próximo, de carne e osso. Jesus mandou amar o próximo como a ti mesmo. E Nelson Rodrigues acrescentou, é fácil amar a humanidade, com H maiúsculo. Difícil é amar o próximo. Cheio de defeitos que você conhece, que você está vendo. As abstrações, o coletivo, a esquerda é responsável, isso retira a responsabilidade, exime de culpa aquele que puxou o gatilho. Foi um indivíduo de carne e osso, porque senão vamos colocar a culpa em armas. São objetos inanimados. Teve um sujeito que puxou o gatilho. O que eu estou dizendo é, esse clima em nada ajuda. E a gente tem que trazer isso à tona para reflexão, porque eles, progressistas, eles, democratas, são aqueles que estão insistindo há 8 anos que a direita promove o discurso de ódio, que a direita está promovendo a polarização e o extremismo na política e que está esgarçando o tecido social e por aí vai. Porra!
puxaram um gatilho contra o Trump. Isso tem que ser levado em conta. O Biden, pouco tempo antes, tinha dito a doadores do Partido Democrata que era hora de colocar um bullseye no Trump. Bullseye é o centro de um alvo. Hoje, ele veio a público se desculpar por ter dito isso. Se arrependeu. Que bom. Mas a linguagem tem consequências. A retórica importa. Quando a pessoa vai na MSNBC falar que o Trump tem que ser eliminado, muitos fizeram isso, eliminado. Eliminar é uma linguagem ou de campeonato, mas a gente sabe que não é esse o intuito. Eliminar é acabar. Extinguir. Então, quando eu vejo a nota do Barack Obama, não há absolutamente lugar na política para violência na nossa democracia. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas que bom que o Trump tá bem e por aí vai. E o Biden, 2 horas depois do atentado, depois do Obama, se manifestou também. Estou feliz que ele está salvo e bem. E a gente pode perguntar, né? Estão mesmo? Porque se vocês dizem que ele é o novo Hitler, que ele é a maior ameaça que a democracia já enfrentou na América, vocês estão felizes mesmo que ele está vivo? Ou é hipócrita falar isso? Então, a esquerda se dividiu, infelizmente, nesses 2 grandes grupos, os hipócritas e os que não se preocuparam em esconder o enxofre que as suas almas exalam. Eu gostaria muito de ver um terceiro grupo. Gostaria muito. Um grupo que parasse para pensar. Isso está indo longe demais. Que fizesse um meia-culpa. Que falasse, a esquerda tem, de alguma forma, participação no clima cada vez mais tenso no país e na demonização do nosso adversário. Se o Trump ganhar, não vai ser a última eleição na América. Se o Trump ganhar, o Hitler não vai ser reencarnado para governar o país. Eles sabem disso. Eles sabem. Nenhum deles acredita nessa previsão. É um recurso retórico muito sujo, na minha opinião, na política. E eles estão lançando mão disso faz algum tempo. Eles demonizam qualquer adversário. E cá entre nós tem o efeito Pedro e Lobo, né? Se um dia aparecer um fascista de verdade, ninguém vai acreditar neles e na imprensa. Porque eles conseguiram falar que o Mitt Romney, um lorde britânico, um rhino, Republican in name only, o Mitt Romney foi retratado como alguém assim. Então não cola. Eles têm que parar de utilizar essa estratégia. Está fazendo muito mal para o país, para a democracia, para o tecido social. Eu digo isso, claro que eu não sou ingênuo, eu sei que muitos ali não estão nem aí, querem mesmo implodir a América. Eu estou falando para quem é do bem, tem boas intenções e é esquerdista. E é democrata. Está meio alienado em relação ao que se transformou o partido que já foi do JFK. Que se ressuscitasse hoje ia virar republicano e votar no Trump. E eu não tenho a menor dúvida. Católico, anticomunista, tentou matar Fidel Castro, contra aumento de impostos. Leiam um livro, JFK, A Conservative, de Ira Stoll. Não é uma frase isolada, tirada de contexto. Toda a mentalidade, todo o arcabouço de visão política do JFK era conservador para os padrões de hoje. O Elon Musk já cansou de dizer, votei no Partido Democrata, me considero um liberal, eu estou aqui onde eu estive nos últimos 20 anos. Eles foram para lá, para a extrema esquerda. Agora ele endossou o Trump, está saindo da Califórnia, porque a Califórnia é o woke, está indo atrás das crianças, destruindo as famílias. Daqui a pouco ele vai assumir que é um conservador. Ele é um libertário. Como o Javier Milei é um libertário. Mas as pessoas de bom senso é que nem um monarca. O monarca ainda é imaturo. E se ele parar de consumir tanta maconha,
ele evita esse tipo de coisa. Achei sorte demais a bala passar de raspão. Vamos aguardar. Eu quero que Trump vença, mas está cheirando meio esquisito isso. Que bela oportunidade de ficar calado, né? O monarca tem potencial. Ainda é jovem, fuma muita maconha. Se ele diminuir a maconha e amadurecer um pouco, ele vai virar daqui a pouco um conservador. Por quê? Porque basta a pessoa ter bom senso e não compactuar com a agenda dos globalistas progressistas, da ideologia woke, para você, hoje em dia, ser um conservador. Então, eu estou apelando a democratas tradicionais, a liberais, que, porventura, não gostem do Trump, mas possam entender que a coisa foi longe demais. Está indo longe demais isso. Aliás, a Paula Smith também me decepcionou muito, né? Ela gosta de pensar fora da caixinha o tempo todo e às vezes isso faz a pessoa virar cética, né? Em demasia. O cético em demasia muitas vezes é um cínico que não acredita em nada. Ele enxerga a conspiração em tudo, né? Um cara que acerta na orelha só é mau atirador se estivesse mirando para acertar na cabeça. Se estivesse mirando na orelha, ele é excelente. Que mensagem terrível, Paula. Terrível. Além de tudo, é uma mensagem limitada do ponto de vista cognitivo, porque olha a distância da orelha para o cérebro. E me diz se alguém ia mirar na orelha numa situação dessas. Ainda mais o Trump participando de uma eventual trama. É porque a Paula vem da esquerda. Eu li o livro dela, entrevistei ela aqui no canal. Ela vem da visão de esquerda anti-americana. Tem muito anti-americano, Bernie Sanders, que saltou para Alex Jones sem nada no meio do caminho. Eles continuam anti-americanos. Eles acham que o 9/11 foi inside job, que os Estados Unidos é o estado mais terrorista do mundo. Eles continuam anti-americanos. Só que acham que viraram de esquerda para direita. O Tucker Carlson está meio nessa toada, né? Por falar em Alex Jones, ele está com uma também agora, ó. É muito chapéu de alumínio, gente. O Deep State pode usar armas táticas nucleares para matar o Trump, o Elon Musk, ele mesmo, o Tucker Carlson e o Joe Rogan. Olha, enfim. O que a gente sabe é que a retórica está contaminando o ambiente político. Tem uma ala, tem uma franja do Partido Republicano, do movimento MAGA, que adota também um linguajar condenável, digamos assim. Ok, eu estou disposto a fazer essa concessão. Claro que tem. Esses Proud Boys aí me incomodam. Tem uma turminha meio esquisita. Na França, a turma da Le Pen tem uma mistura ali esquisita. Na Ucrânia, a turma com o Zelensky tem uma turma esquisita. Eu estou disposto a fazer essa concessão em nome do bom debate. Mas, gente, vocês, entre aspas, os moderados, democratas, estão normalizando isso há muito tempo. E isso não é aceitável. Não pode. Aliás, o paralelo entre Bolsonaro e Trump foi imediato, né? E aí no Brasil é a mesma coisa que aqui. É hora de dizimar a extrema-direita, escreve o sujeito no Brasil 247. Né? O outro lá que lançou um livro sobre como combater o discurso de ódio. E a turma da Globo passou a levá-lo a sério, assim como o STF o leva a sério. O cara é um imitador de focas, que fez fama e fortuna com bobagem, e esse cara agora vai dar lição de como combater o ódio. Eu sou contra a violência com animais, o que inclui seres humanos. Não considero racistas, neonazistas e supremacistas dignos de pertencer a esse reino. Ou seja, ele não é contra a violência contra racistas, neonazistas e supremacistas. E quem ele inclui nesse grupo? Trump e Bolsonaro. E seus apoiadores. Metade da população americana, metade da população brasileira. Grosso modo. Então, como é que vai levar a sério
um sujeito desses? Como é que vocês querem condenar os arroubos retóricos do Bolsonaro e do Trump, cerrando fileira do lado de Janones e Felipe Neto? Em Armínio Fraga? Em Helena Landau? Em João Amoedo? Como? Em Caio Blinder? Em Alessandro Vieira? A radicalização contaminou a sociedade e adoeceu a política no mundo todo. Ok. É absurdo que grandes democracias como o Brasil, com Bolsonaro, e Estados Unidos com Trump, tenham candidatos presidenciais vítimas de tentativas de homicídio, motivadas claramente por suas posições ideológicas. Certo. Tamo junto. Aplausos pro seu texto. Já te respeitei muito. Perdi quase todo o meu respeito por você, sabendo que você é alguém de esquerda, que eu discordo de quase tudo, mas com uma postura democrata, quando na pandemia você fez aquele papelão naquela CPI circense de pedir 1 minuto de silêncio para as vítimas e falar do ator octogenário vacinado que morreu culpando o Bolsonaro por isso. Ali foi baixo. Mas vamos lá. E aí, Alessandro Vieira, qual é a conclusão lógica do seu próprio tweet? Você mesmo citou as 2 tentativas com motivação política, 2 conservadores. Ou seja, talvez, o discurso de ódio mais preocupante, com consequências concretas mais evidentes, tem vindo da esquerda e não da direita? Que tal concluir o óbvio, o lulante? Porque a alternativa é o papelão de gente que não vale nada, tipo Cacai e Janones. Esses vão dizer que foi encenação, fakeada, e aí nos leva a pensar, né? E de onde vem, então, a desinformação? A fábrica de fake news. Vocês, moderados, vocês, democratas, estão compactuando com o avanço da censura, com prisão política, com crime de opinião, com regulamentação das redes sociais, com PL das fake news, com base nessa premissa. É preciso combater o discurso de ódio e as desinformações. Tem alguém, um moderado, um Armínio Fraga, que tenha vindo a público condenar o que disse o Cacai? Ou o Janones? Eu não vi. Eles vão ser incluídos em algum inquérito do Alexandre de Moraes? Não. Então a gente tem que falar o óbvio. Nós estamos lidando com uma conspiração. Essa é a verdadeira conspiração. Com uma farsa. Um truque retórico que a esquerda está usando, globalistas e comunistas, tucanos e petistas, para perseguir a direita. Qualquer um que não seja do clubinho. Qualquer liberal clássico conservador. Não é extrema-direita, não é fascista, não é golpista, não é terrorista. Isso é retórica. Eles sabem. O Gilmar Mendes confessa em Portugal. Não houve tentativa de golpe de Estado. Eles sabem. O duplo padrão salta aos olhos. Aí vem o Moro, que é um típico desses isentões do sistema. O Moro é um bom exemplo. O Moro é um cara que eu poderia estar convocando na chincha agora também, chamando na chincha. Armínio, João Amoedo, Moro. Né? Ele saiu do jeito que saiu do governo, fez o que fez depois, se juntou com a Globo, alimentou todas as narrativas e tentou se cacifar como o candidato da terceira via. Deu tudo errado, mas ele apoiou pelo menos o Bolsonaro. Pelo menos isso, no segundo turno. E ele está falando o que tem que ser falado. Um tiro na democracia, na coluna dele. Uma coluna meio vaidosa, porque ele lembra da tentativa do PCC de matá-la, mas tudo bem. Ele tem lugar de fala mesmo. Óbvio que ele é visado. Então, meus amigos, cadê os moderados? Cadê a esquerda realmente democrata nessa hora para adotar a única postura aceitável no momento desses? Aquela que eu não estou vendo. Porque dizer que o Obama fez isso é ingenuidade. Ele fez uma notinha protocolar contra a violência na política. Mas ele não fez uma reflexão sobre os erros de narrativas e retóricos da esquerda, dos democratas. Ele não fez isso.
Então, meus amigos, é complicado. Nós já estamos com quase 1 hora de live. Eu tenho muita coisa para fazer, para mostrar para vocês. Muita coisa. Essa live vai ter que se dividir em dois blocos, porque eu não vou invadir a Oeste Sem Filtro. Então, vai ter que se dividir em 2 blocos, porque é muita coisa que eu tenho aqui ainda. Muita coisa. Tem que falar da escolha do J.D. Vance para vice. Eu vi ontem o filme Hillbilly Elegy, muito bonito. Um filme muito bonito. Tem que falar do Lula ainda, do Brasil, do STF. É muita coisa. Do serviço secreto, que eu queria falar. E eu não vou conseguir falar de nada disso. Então, pelo menos do Guga Chakra a gente consegue. Oi, Guga. Consolidada a imagem messiânica de Trump. De novo, Guga. Oi. O que você queria? O cara não morreu por milagre. Se você é agnóstico, ateu, tudo bem, é um direito teu, mas entenda que qualquer pessoa que tenha um pouquinho de fé no divino vai entender que houve ali uma mão divina para proteger o Trump. Então é óbvio que isso vai alimentar uma retórica messiânica e não é para ser diferente. Os conservadores já se enxergam numa espécie de cruzada moral, quiçá espiritual. Estão lutando contra agendas nefastas. Os progressistas têm uma agenda de relativização de todos os valores morais, quebra de todos os tabus, destruição da família tradicional, cospem no legado ocidental, odeiam o homem branco, heterossexual, cristão ou judeu. O que você quer? E odeiam o cristianismo, no fundo, você sabe disso. Eles são dissimulados, eles disfarçam. O próprio Biden se diz católico, assim como a Nancy Pelosi, defendendo o aborto, né? Mas muitos conservadores patriotas se enxergam como soldados numa guerra espiritual. Então é óbvio que vai vir com um tom messiânico. É o tom que eu coloquei no título da minha live. Trump foi salvo, sobreviveu para salvar a América. É isso mesmo, é nisso que a gente acredita, Guga. Se você acha a gente bobinho, tolinho ou malvado por isso, é um direito seu. A gente acha você, na melhor das hipóteses, boboca e, na pior das hipóteses, alguém que age de má fé. Nunca vamos esquecer disso. O mundo ficará mais suave sem Trump. Trump era mau. Nós somos pessoas com apreço pela realidade. O que aconteceu em 4 anos de Trump? A narrativa toda de vocês de conluio com Rússia, de fascista, de Hitler, de malvado, de guerra mundial, aconteceu? Pelo contrário. A economia foi bem, o mundo viveu em paz, tudo certo. Agora vocês estão de novo com essa narrativa alarmista. E querem ser levados a sério? A turma da Globo? Não dá, né? Olha o outro Guga aqui. O cara é feliz da vida por achar que terá um atentado para explorar nas eleições e se fazer de vítima. Olha a cabeça dessa gente. Isso é projeção. O cara pensa assim, tudo ele faz um cálculo para se dar bem. É a vida do Guga Noblat. Também não vamos exigir muito que ele é filho de quem é. Mas a vida dessa gente é, como é que eu posso me dar bem aqui? Então o cara projeta isso no outro. O cara acabou de sofrer um atentado contra a vida dele. E eis a visão do Guga. Ele não consegue entender, porque não faz parte do repertório moral dele, que alguém possa ter levantado da forma que ele levantou, justamente com sangue nos olhos, com garra, para salvar tudo aquilo que a América representa, contra pessoas que demonizam tanto ele a ponto de banalizar a tentativa do seu assassinato. Muita coisa para falar ainda. A live hoje, ou a live tem 2 horas e fica comigo quem aguentar, mas aí vai entrar na interseção da Revista Oeste. Eu não quero isso. Ou eu vou salvar aqui todas as imagens que eu tenho ainda, vários vídeos, e vamos fazer. Amanhã eu acho que eu tenho uma live com o Paulo Figueiredo. Eu vi que ele me respondeu aqui, a princípio está tudo combinado, mas está reservado amanhã eu e ele.
Então, amanhã não vai poder. Porque tem a quinta eu tô na Oeste Sem Filtro. Vai ter que ser na sexta. São as minhas 2 lives abertas. Vai ter que ser na sexta. E, by the way, save the date, porque na outra terça-feira, dia 23, eu vou fazer uma live diferente. Eu vou usar os mesmos instrumentos, mas vai ser o meu primeiro webinar da Boss Consta, transformando desafios em soluções. Meu primeiro webinar com 5 parceiros da Boss, já estamos chegando a 20 parceiros, e eu vou trazer 5 desses parceiros para cada um, em 10 minutos, apresentar uns slides, se apresentar e explicar um pouco da sua área de atuação, o que está acontecendo, como pode ser proveitoso para vocês o que eles têm a oferecer. E abrir para perguntas. Então, dia 23 de julho, no mesmo horário, 5 da tarde de Brasília, no mesmo canal que você está assistindo, vai ter o meu primeiro webinar. Eu vou ter que parar aqui hoje, porque tem muita coisa ainda, não dá para falar do Vance, não dá para falar do Serviço Secreto, Secret Service. Tem muita coisa para falar sobre isso tudo, do Lula, do Alexandre de Moraes, mas vai ter que ficar para uma próxima ocasião, que será, no caso, sexta-feira, na mesma live. Por hoje, então, meus amigos, vai ter que ser isso. Vou ter que interromper e encerrar pela metade. É exatamente a metade que eu falei aqui. Mas não sem rock. Não sem rock. O rock, eu não vou deixar vocês na mão. Eu não conhecia a banda Wasp até pouquíssimo tempo atrás. Meu amigo roqueiro, Igor, mais roqueiro de todos, que tem um calendário de todos os shows que ele já foi. Ele foi há muito. Alguns pouquinhos comigo, mas foi há muito. Ele falou, era uma das minhas bandas preferidas. Falei, cara, é muito bom. E eu toquei a música The Idol. Eu tive que tirar a introdução e o desfecho para não ter 8 minutos e meio. Ficou com 6 minutos e pouco. E é a história ali de o vício da fama. A vaidade, no fundo, né? Tá no Eclesiastes. Junto com droga. É a cara da esquerda, né, gente? Eu vim pacificador hoje. Mas vamos lá. É a cara da esquerda progressista woke. Fama, vaidade, ambição, drogas. E cadê o amor nessa equação? É sobre isso a música. Kiss away the pain and leave me lonely.
Que música linda, que música tocante. Muito obrigado a todos vocês. Nos vemos logo mais no Braddock Show. Tem mais hoje ainda. Fiz a pauta imigratória com a Ingrid, está disponível aqui no canal. Falamos bastante já também de Estados Unidos, né? E como que isso tudo que aconteceu impacta na questão imigratória. Agora a live Tudo Consta e o Braddock Show daqui a pouquinho. Meu nome é Trabalho. Quem quiser apoiar, vá lá no Patreon, rodrigoconstantino.com e torne-se um patrono. Muito obrigado.